Fala galera, aqui é Gabi Winchester e nessa sétima devocional ilustrada nós iremos falar sobre frutificar, então bora lá! Primeiro de tudo, você já sabe, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para todo mundo, né? Manda nos grupos de WhatsApp, manda para aquele seu amigo artista, manda para sua tia que faz artesanato, manda para todo mundo, porque isso realmente ajuda pra caramba. Deixa o seu comentário aqui se você tem alguma ideia de um vídeo legal, seja devocional ilustrada, seja de outra série. Bom, nós estamos chegando ao final dessa semana de lançamento da série Devocional Ilustrada. Mas esse não é o fim, é apenas o começo dessa série, né? Lembrando que depois de hoje nós teremos vídeo uma vez por mês, né? Sempre na primeira segunda-feira do mês, começando em agosto, dia 2, se não me engano, que é a primeira segunda-feira. Então, eu espero muito que vocês estejam curtindo essa série. Eu realmente gostei muito de fazer isso. Foi uma maratona, foi cansativo, mas foi incrível passar esse tempo aqui com vocês, pintando, mostrando o meu processo, falando de Deus, né? Que juntou duas coisas que eu amo fazer, que é falar de Deus e pintar. Os dois juntos, né? Juntou o útil ao agradável, então pra mim, perfeito. Bom, sem mais delongas, vamos logo para essa devocional que, na minha opinião, está muito legal. O versículo de hoje é Colossenses 1:10 e diz assim: "E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus." Bom, lendo esse versículo e, claro, levando em consideração o devocional que eu vou ler para vocês agora, eu não pude deixar de pensar nos papéis de uma árvore. E se você não sabe qual é o papel de uma árvore, então fica até o final que você vai entender. Mas vamos logo para essa devocional de hoje, que foi escrita por Godfrieder Spring. Acho que eu li errado, mas tá tudo bem. Bora lá! De modo a andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe plenamente, dando fruto em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Exausto, cansado, desanimado. Essas foram algumas das palavras compartilhadas por um amigo meu, como ele descreveu a sua situação para mim. Eu sabia que ele amava profundamente a Deus. Ele havia se tornado um cristão 2 anos antes e foi cativado pelo chamado de Jesus e discipulado. Ele servia intensamente, sempre disponível para o que pedissem. Ele logo se viu em uma posição de liderança, trabalhando na igreja. Desejou sinceramente viver uma vida digna do Senhor. Dentro de 1 ano, porém, ele estava desgastado e lutando contra os sentimentos de amargura. Depois de receber alguns conselhos, ele decidiu deixar a liderança para se concentrar em seu relacionamento com Deus. Ele mergulhou fundo na palavra e passou horas derramando seu coração em oração. Durante essa época de reflexão, algo aconteceu. Como uma cachoeira correndo, a mensagem da suntuosa graça de Deus foi derramada em sua alma cansada. Ele percebeu que estava tentando ganhar o amor de Deus, reunindo suas próprias forças para viver uma vida digna de Deus. Nos meses seguintes, a mensagem da graça de Deus transformou seu coração. Ele diria mais tarde que era como chegar à fé pela segunda vez. Ele agora entendeu que o amor de Deus nunca poderia ser conquistado, mas era um dom gratuito da graça. Ele descobriu sua identidade como um filho muito querido de Deus. O verso nesse versículo é parte da oração de Paulo para os Colossenses. A fim de viver essa oração, devemos olhar para o infinito valor de Deus para nossa ajuda e satisfação. E somente através dele e pela fé nele que podemos sempre esperar um andar digno de Deus. Isso é o que meu amigo percebeu durante aquela fase de desgaste. Não se tratava de obter a aprovação de Deus, tratava-se de caminhar de uma maneira que mostrava o quão digno, poderoso e forte o Senhor é. Avançando alguns anos mais tarde,
Meu amigo acabou de voltar para sua terra natal para compartilhar o evangelho, num país em que está frequentemente no noticiário por causa da perseguição aos cristãos e aos atentados terroristas. E ainda assim, retornar com fé e alegria em seu coração. Ele acredita que o melhor ainda está por vir. Seu desejo de viver uma vida digna de Deus não é mais algo que o seque espiritualmente. Muito pelo contrário, agora é uma grande fonte de frutos em sua vida. Sua motivação agora está enraizada no solo vivificante da graça de Deus. E isso muda tudo. Bom, lendo essa devocional, eu não pude deixar de lembrar de uma frase que meu pastor falava constantemente, né? Que a árvore devolve pedrada com fruto, né? E eu lembro de uma pregação que ele estava pregando em cima de Colossenses 1:10 e ele falou, cara, quando tem uma árvore muito grande e as pessoas querem pegar o fruto daquela árvore, elas pegam um pedaço de pau ou uma pedra e jogam na árvore, e o que a árvore faz é devolver com fruto e não com outra pedrada ou, sei lá, um xingamento. E assim a gente deve agir. Isso me impactou muito porque eu percebi que às vezes eu devolvia com pedrada, sabe? As pessoas falavam uma coisa e quando eu via eu já tinha xingado, eu já tinha falado, eu já tinha feito o que não deveria fazer. E essa palavra veio de encontro ao meu coração. E junto com ela também, um tempo depois eu assisti um vídeo do Jesus Cop sobre frutos e tal. E ele falando, cara, você não pode buscar por frutos, você tem que buscar por intimidade. Os frutos são consequências, sabe? A árvore só frutifica quando ela tem raízes sólidas que vão lá embaixo do solo e buscam os nutrientes para que essa árvore tenha força para produzir esses frutos. E pensando em tudo isso, né, eu coloquei 2 personagens pensando em 2 funções da árvore, né? A primeira é dar frutos, e aí quando eu digo de dar frutos, inevitavelmente quando você começa a dar frutos, você vai levar pedrada, você vai levar paulada, faz parte da vida cristã, mas o seu foco não pode estar nisso, o seu foco tem que estar em buscar alargar as suas raízes no Senhor. E a segunda função é dar sombra para as pessoas que sentam embaixo da árvore. E eu consigo fazer uma analogia muito clara disso com a vida cristã, porque quando a gente vive uma vida buscando o Senhor, inevitavelmente as pessoas ao nosso redor vão perceber isso. E aí, quando a pessoa estiver passando por uma doença, estiver passando por um problema, por uma dificuldade, você vai ser a primeira pessoa que ela vai recorrer. Ela vai olhar pra você e falar assim, cara, ora por mim, olha, eu nem acredito em Deus, nem acredito nessa religião que tu tá falando aí, mas ora por mim. Por quê? Porque ela viu algo diferente em você. E isso é a sombra da árvore repousando em todos aqueles que estão perto, sabe? Então, quando você decide aprofundar as suas raízes, você dá frutos e você abençoa a vida das pessoas ao seu redor. Mas o importante é você entender hoje que o seu foco não pode estar simplesmente em dar frutos ou em ajudar as pessoas ao seu redor. O seu primeiro foco tem que ser aprofundar as suas raízes. E à medida que você aprofundar no Senhor, os frutos virão e você vai aprender e o Senhor vai te dando estratégias para você abençoar as pessoas ao seu redor. Então é isso por hoje, galera. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Não se esqueça de dar um like, compartilha esse vídeo. E este quadrinho está à venda, sim, junto com todos os quadrinhos que saíram essa semana e os outros que também foram postados lá no Instagram. Se você não me segue, me siga lá, o iArtes, que é o meu Instagram de arte. Esse quadrinho será postado hoje às 18 horas lá no Insta. E se você quiser adquirir ele, me manda um direct e a gente conversa. E você vai estar me ajudando a ir para Jocum em janeiro. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Compartilhem esse vídeo e...